Muitos de nós reclamamos de dores na coluna, né? Dores lombar. Ai, nossa, dor é sempre muito ruim. Algumas vezes elas são provocadas apenas pela má postura. Outras vezes por problemas de saúde, como por exemplo escoliose. Mas o bom é que há tratamento para minimizar as dores. Escoliose, por exemplo, tenho algumas pessoas que eu conheço que vivem se queixando de dor. E hoje em dia, até o emocional provoca dores. Impressionante. Dores na carne, no corpo. É bom você ficar atento, tá? Porque dor é dor e não é bom. A Clara Giovana tem 13 anos. Há quase 2 descobriu que tem escoliose. Os exames mostraram uma curvatura na coluna. Nas primeiras semanas, sim, me incomodou muito. Eu fiquei uma semana sem sair de casa, sem ir para casa da minha avó, porque quando eu ia para casa da minha avó eu tinha que ficar, eu tinha que ir de pé. Então eu ficava sem sair de casa, eu não ia para o mercadinho, eu não ia para lugar nenhum, ficava em casa, né? E aí nesse tempo eu estava de férias, foi em julho, né? Aí eu estava de férias e eu já tinha avisado para minhas amigas que quando eu voltasse, ia voltar de aparelho. Mas eu não imaginava que era assim, né? Que o aparelho não pode usar uma roupa por cima porque aparece, né, no pescoço. E aí foi muito ruim para mim, assim, difícil nas primeiras semanas. Desde então, o aparelho para a coluna tem sido seu aliado no dia a dia, que ela confessa que sentia vergonha ao usá-lo. Sinto ainda aquela vergonha, mas para ir para a escola, mas aí na minha escola já é no outro prédio, né? Então os maiores já até que entendem, mas as crianças ainda me perguntam como é que tu usa isso, por que tu usa, né? Então aí eu sinto um pouco de vergonha. A escoliose é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Ela costuma aparecer principalmente em crianças do sexo feminino em fases específicas do crescimento. É por isso que é importante que os pais monitorem para que o tratamento seja iniciado o quanto antes. Bem, a escoliose, na verdade, ela é uma deformidade. A escoliose ela não é uma má postura, como a maioria das pessoas acredita. Então, não é porque a criança não andou carregando peso na escola, não é porque aquela criança, é porque meu filho passava muito tempo sentando torto, né? Eu deitava todo desleixado, desenvolveu a escoliose. Não é isso. Na verdade, a escoliose ela é uma deformidade, que a gente chama de deformidade tridimensional. Então, aquela criança, na verdade, ela já tem uma predisposição, tá, a desenvolver a escoliose. A escoliose, pelos estudos, indica que é uma causa genética. Então, se você tem na família caso de escoliose, provavelmente seus filhos poderão ter escoliose. Um dos tratamentos utilizados contra a escoliose é a autocorreção postural, um conjunto de movimentos que vão estimulando a correção da coluna. Exercícios que podem ser feitos em casa e que trazem resultados positivos no tratamento. A fase que a escoliose ela começa a desenvolver, na verdade, tem 3 fases. A criança com 3 anos, a criança com 8 anos ou a criança com 12 anos. A partir dessas idades é onde a gente chama de estirão de crescimento. São as fases que a criança ela começa a desenvolver, ela começa a crescer realmente, ela começa a esticar. Então, a gente tem que prestar atenção nessas 3 fases, porque é nela que o paciente, a criança, ela vai começar a aparecer a escoliose. Só que assim, com 12 anos, pelos estudos, né, com 12 anos praticamente nessa fase principal, tá? Então, se você tem caso na família que tem escoliose e você tem filhos, você precisa prestar atenção nessas 3 fases. Você precisa pegar seu filho, quando você for à praia, você olhar o seu filho sem camisa, ou então quando for tomar banho, né? Sempre estar atento, porque assim, quanto mais cedo a gente consegue detectar a escoliose, melhor o tratamento. Somente em casos mais extremos é indicado o tratamento cirúrgico. E é equivocado dizer que a doença é provocada por maus hábitos posturais. Estudos já apontam que fatores genéticos podem provocar a doença. Sabendo que terá que conviver com ela, a Clara faz os exercícios direitinho e já relata os benefícios. Tem reduzido, sim, minhas dores, porque eu sempre agora vou colocar lá para me fazer os exercícios, né? E aí, quando eu vou fazer, eu pego todos os materiais precisos, né? E reduziu, sim, bem as dores.
sentia muitas dores, assim, quando eu me abaixava, quando eu ficava para pegar alguma coisa, né, demorava muito, sentia algumas dores. Mas agora até que tá passando mais, não tô mais sentindo, assim, muitas, né.